Vocês já viram The Sandman? Eu tava esperando por essa coisa faz tempo e agora que saiu eu quase não vi nada. Vi o primeiro episódio rapidinho, daí meus pais chegaram de viagem, fiz eles sentarem do meu lado pra ver também o primeiro episódio. Quando o Juan quis ver o primeiro episódio, eu vi de novo. E geralmente eu não gosto de ver coisa repetida porque tem coisa boa demais no mundo pra ficar repetindo a mesma coisa. Mas dessa vez não fiquei triste porque eu peguei o comic, comecei a dar uma olhada e comparar as cenas. Fui vendo as diferenças, semelhanças, como cada artista contou aquela parte da história da forma deles. E da onde a gente pode roubar algumas ideias pra melhorar as nossas composições. Seja na ilustração, fotografia, vídeo. E a cena marcante que fez eu pegar o comic pra começar a comparar foi quando o Eterno foi atrapado. Que no vídeo as coisas podem ser mostradas através do tempo. Então a gente foi conhecendo a mansão, foi conhecendo o escritório, conhecendo o subsolo. Tudo antes dessa cena. Então quando a cena apareceu pode ser simples, como olha aqui. Até porque, daqui a pouquinho eu vou tirar a cena e tu vai ter que olhar outra coisa. Já no comic é o leitor que decide quando vai virar a página, então pode ter muito mais detalhes e a gente pode ficar analisando. E esse é meu problema, eu não consigo virar a página. Não vou terminar nunca de ler esses quadrinhos. Mas mesmo com essas diferenças, a gente consegue perceber que é uma cena bem parecida, uma foi bem inspirada na outra. Que a série pegou de referência a do comic, porque é uma cena linda, bem icônica, com um shape bem forte, com contraste, enquanto todo o resto vai saindo pro negro. Mas a gente ainda consegue notar que tem pessoas ali. Só que não são tão importantes quanto o Eterno. Por isso elas são tapadas pelo negro ou pelo título. Pra notar essas coisas, a gente pode fazer mastercopies rapidinhos. Desenhar o que a gente tá vendo, o que chama mais atenção primeiro, e depois completar com outros detalhes. Mas assim, pra não ter que ficar vendo a mesma cena 3 vezes como eu fiz, tem um canal aqui no YouTube que já separa muitas cenas lindas. O Amazing Shots. Vou deixar o link aqui embaixo. E quando a gente tá estudando composição, tem uma coisa que eu aprendi com o professor faz tempo, que é colocar as coisas com mais contraste. Coloca preto e branco, porque daí tu tem que tomar decisões e decidir o que é importante. O que vai chamar a atenção do espectador na primeira hora. Por exemplo aqui, a máscara do Sandman vai fazer parte da silhueta da capa ou vai deixar de fazer contraste com o chão? O resto a gente coloca depois, com menos contraste. Vai ajudar a dar um ambiente pra cena, mas talvez a galera nem note o que é. Porque vão estar olhando pro foco, pra coisa isolada, que tem todo aquele espaço ao redor. Mas agora existe outra forma de isolar alguma coisa na cena. Que é tirando o espaço. Que tira um pouco da importância do objeto isolado e coloca um pouco nessa pressão, nessa agonia de ter que passar por isso. Essa composição também é usada no The Sandman, bem no comecinho. Mas na maioria do capítulo eles usam a composição mais normal, a regra de 3, que é quando a gente divide a tela em 3 pedaços, horizontalmente e verticalmente. E coloca as pessoas ou coisas importantes no encontro dessas linhas. Que são pontos de atenção e não deixam a cena monótona, estável, como quando a gente tem a coisa centralizada. Fica uma coisa agradável, sem sentimentos agoniantes. Porque quando a gente começa a colocar as coisas muito pra fora desse retângulo central, começa a causar uma tensão, uma agonia. Como o Sandman nessa cena. Por que ele tá sendo acurralado assim pra baixo? Ou esse outro personagem, por que a gente tá vendo ele tão perto? Eu não quero ficar perto assim dessa pessoa. E outro ponto legal de estudar a composição com esse binário, branco, preto e no máximo cinza, é pensar nas luzes. No que a gente vai mostrar, o que não. E o desenho que essas formas fazem na cena. Porque ver a Lucienne contra um céu claro dá uma sensação bem diferente de ver o Corinthians na frente de uma luz de um apartamento apertado e cheio de linhas. E a ideia de saber tudo isso não é pra ficar analisando cada vez que a gente vê uma série, um filme, mas pra dar ferramentas pra gente quando a gente quiser contar uma coisa, saber como contar mais coisa em uma só cena. Aonde a câmera, o ponto de vista tá, onde cada elemento tá, muda o nosso sentimento. E quase nunca é bom que todas as coisas numa fotografia, numa cena, tenham o mesmo tamanho. Escolhe qual é a coisa mais importante, põe foco nela e depois pensa qual é a segunda coisa mais importante e como é que tu vai fazer toda a organização da cena com isso. E se tu quiser saber mais sobre isso, tem um livro super massa, o Framed Ink.
Ele dá vários exemplos de como fazer a composição das coisas e o que elas podem representar, qual o sentimento que elas passam. E esse livro é pensado para imagens mais estáticas, porque inclusive fala sobre como dar movimento, uma sensação de movimento para a coisa, mas a gente sempre consegue adaptar para outras mídias. Também tem um post que eu encontrei essa semana no DeviantArt sobre fotografia que fala mais ou menos a mesma coisa, vou deixar o link aqui embaixo. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa, inspirado, feito uma companhia. Se quiser continuar me acompanhando, eu vou deixar um card aqui no final com um outro vídeo para seguir. Beijo, te vejo na próxima!